Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de vida. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por tu ter morrido numa cruz que era minha. Tu passou todo esse sofrimento por mim. Tu olhou hoje eu aqui neste lugar. E não sou eu, mas cada um de nós. Tu não desistiu daquela cruz. Simplesmente tu foi ao encontro da morte. E ali desceu ao pó e venceu a morte. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Que Deus venha abençoar o pregador para que ele não fale de si, mas sim inspirado pelo teu Espírito. Muito obrigado. E é isso que eu te peço no nome de Cristo que vive e que reina nosso hoje, mais para todos sempre. Amém, Senhor. Mais uma vez, bom dia, feliz sábado. Eu me chamo Davi. Eu sou missionário dessa igreja. Eu faço missões, faço calebre. E eu tenho vivido a minha vida para Deus. Nasci nessa igreja, sou adventista de berço. E eu estou honrado de estar aqui na maior igreja adventista, eu acredito que do Maranhão, né? Os jovens mais bonitos são vocês, né? Eu tenho andado em muitas igrejas, mas aqui é diferente, né? Aqui é uma benção. E que Deus venha abençoar a cada um de vocês. E eu prometo que daqui a 2 horas estaremos em casa, amém? Amém, irmão, hoje é sábado, hoje é o dia do Senhor. O título de hoje é Ungido Morto. O que isso tem a ver com a Páscoa? Vamos ver o que está escrito aqui, por favor. Em Daniel 9, versículos 26 está dizendo: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe em que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. Esse termo é um pouco complicado, é ou não é? Você está lendo porque Daniel e Apocalipse, 95% quando você lê, você não entende. Mas vamos entender um pouco agora. Olha só, Cristo seria morto em breve. Essa profecia é feita mais ou menos lá em Daniel, a partir do ano 606 antes de Cristo. Daniel viu tudo isso, e ao ver tudo isso, ele escreveu isso aqui. Mais embaixo está interessante que vai falar mais uma coisa, que aqueles que mataram Cristo, aqueles que levaram Cristo à cruz, os judeus, no ano 70, aconteceu uma coisa. O general Tito sitiou Jerusalém, e ao sitiar Jerusalém, aconteceu uma coisa, que os fiéis foram embora, e ele voltou, não ele, mas seu filho. Quando voltou, ele sitiou Jerusalém a segunda vez. Agora ninguém saía e ninguém entrava, faltou-se água, faltou-se alimentação, chegaram ao ponto das mulheres comerem seus próprios bebês, e as mulheres que às vezes iam tendo seus bebês, as outras vinham e arrancavam e comiam. Tudo isso aconteceu porque eles mataram Jesus. E uma coisa interessante de tudo isso, que morreram 1.100.000 judeus naquele tempo. Nós aprendemos às vezes a Páscoa de forma errada. Como assim? Existe uma teologia
católica, que diz que a Páscoa simboliza o nascimento de Cristo. É mentira ou é verdade? Mas não é. A Páscoa simboliza o quê? A morte de Cristo. Só pode ser substituído pela Santa Ceia. Amém? Vamos para frente. Não estou conseguindo passar. Passou? A primeira Páscoa, né? Passei demais. Lá em Êxodo 12, versículos 5 e 6, está dizendo uma coisa interessante. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou um macho de 1 ano, o qual tomareis, né, das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O que acontecia? O que aconteceu? Por volta do dia 14, dia Abib, ou do mês Nissan, aconteceu uma coisa. O povo de Deus ia sair da onde? Do Egito. E ao sair do Egito, a última praga ia acontecer. E essa praga que ia acontecer, ia matar todos os primogênitos. Então Deus deu a ordem para que o povo de Deus fizesse uma coisa: pegasse um cordeiro macho a partir de 1 ano, e esse cordeiro macho a partir de 1 ano, ia acontecer uma coisa: ele não podia ser comido nem cru e nem cozido, então ele tinha que ser o quê? Assado. Mas assado de que forma? Ele tinha que ser inteiro. Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja: por que aquele cordeiro tinha que ser assado inteiro? Pode falar. Amém, obrigado. Representava o Cristo que ia morrer na cruz. Lá na frente, Cristo, ele ia morrer na cruz, mas Cristo não podia ter nada quebrado. Então, eles tinham que comer a cabeça, os troncos inteiro assado. Tu está entendendo? Inteiro. E ali chamava-se a Páscoa de passar. E o passar por quê? O anjo ia passar por cima das casas do povo de Deus. Ia passar por cima por quê? As casas que não eram pintadas com o sangue do cordeiro, eles, o primogênito, tanto dos animais como dos seres humanos, iam ser o quê? Sacrificados. Isso levaria a quem? A Jesus lá na frente, porque ele é o quê? O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Obrigado. A purificação do santuário. Lá em Daniel 12, 8, versículo 14, diz assim: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, o santuário seria o quê? Às vezes nós passamos a vida inteira lendo esse versículo, e às vezes não entendemos esse versículo. É mentira ou é verdade? Mas vamos entender um pouco ele agora. Até 2.300 tardes de manhã, o santuário seria o quê? Purificado. Existia um homem chamado William Guilherme Miller. Ele tinha um pai que ele era um soldado da Guerra Revolucionária Americana. Esse soldado tinha 16 filhos. E o filho mais velho era William Guilherme Miller. Miller nasceu em 15 de fevereiro de 1782. Casou com a senhora Lúcia Smith no ano de 1803. Ele foi o xerife de paz, ele foi ao Al-Qaeda, e depois que saiu de tudo isso, ele foi agora trabalhar, sabe aonde, irmão? Na política. Trabalhou um bom tempo na política e enjoou da política. Depois ele saiu da política e foi trabalhar onde? Ao serviço militar. Ele foi tenente, primeiro tenente e capitão. Mas depois ele enjoou de tudo aquilo ali, e ele fez uma coisa. Ele gostava muito de ler, mas só que ele era deísta. O que é deísta? Deísta é uma pessoa que acredita que Deus fez ele e abandonou ele. E passando-se o tempo, ele lia muitos livros desses autores.
E passou-se o tempo, ele começou a ler a Bíblia. No ano de 1816, ele leu a Bíblia 2 anos. O ano de 1818, ele leu mais a Bíblia mais 2 anos, e ele entendeu que Jesus iria, o que, irmão? Voltar. Mas só que Miller fez uma coisa, ele não aceitava a religião, Deus diretamente, e ele fez uma coisa, ele passou mais agora 5 anos, resistindo ao Espírito Santo, e agora passou mais quantos anos? 13 anos resistindo ao Espírito Santo. No ano de 1831, Miller, ele fez uma coisa interessante, o Espírito Santo, é quando pega cada um de nós, joga a gente aonde? Na parede, pega a gente, levanta a gente e diz, vai para a igreja, te converte, te batiza, e fez assim com Miller, e Miller saiu dali, e ele foi para a igreja do seu avô, Phelps, e seu tio Eliú Miller, e ao chegar lá, ele começou a trazer a mensagem, que até 2.300 tardes e manhã, o santuário seria purificado, só que eles não aceitaram aquela mensagem, eles não compreenderam. Miller teve essa luz maravilhosa, e entendeu, mas eles não entenderam, e ele foi para a sua casa, e ao chegar na sua casa, aconteceu uma coisa, ele ficou tão chateado com a religião, e com a igreja, e falou assim, eu nunca mais vou nessa igreja, eu nunca mais quero ser cristão, se não vier alguém aqui na minha casa, e me convidar de novo, eu não vou ser mais cristão. E aí Miller ficou, deu 3h30, veio o seu sobrinho, Eliú, e quando ele chegou lá e falou assim, tio, o vovô mandou convidar o senhor para fazer uma conferência, se fosse vocês iam ficar como? Triste ou alegre? Pode falar, alegre. E ele ficou alegre, e ele foi numa conferência que tinha 13 famílias, 12 famílias se converteram, amém? Amém, e se converteu, e Miller nunca mais parou. Como Miller nunca mais parou, ele fez aquele grande trabalho, e Miller agora fez uma coisa, 21 de março de 1843, a 21 de março de 1844, ele errou nessa data, então teve um homem chamado Samuel Smoll, esse homem fez a data, como assim? Porque em 457, na data que Miller fez, ele fez do começo, mas só que era o quê? Já do 5º mês para frente, e aconteceu que, a segunda parte, que era a santificação do santuário, que era no dia 10 do mês 7, Miller não tinha feito dessa forma, então ele fez e errou, e agora Miller, depois que ajuntou tudo isso, ele trouxe isso para mim e para você, 70 semanas, dá quantos anos? Pode falar. As 70 semanas, baseado em Daniel 9, versículo 24, dá quantos anos, irmão? 490 anos. 69 semanas, dá quanto? 483 anos, baseado em Daniel 9, versículo 25. Interessante, né? Agora faz o que, irmão? Faltava uma semana, né? Para chegar o que? 490. E nessa semana, na metade dessa semana, ungido, Cristo, ele seria cortado, como assim? No ano 27 aconteceria o que? O batismo de Jesus. No ano 31 aconteceria o que? A morte de Jesus. Aqui ele foi cortado. No ano 34, aconteceu que o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo, né? E no ano 1810 aconteceria o quê? Que o evangelho estava sendo proclamado no mundo. 1810 com 34, bom de conta, dá quanto? 1844. E quem estava vivendo ali? William Guilherme Miller. Miller, ele acertou agora que no ano 31, Jesus morreria na cruz. Obrigado, irmão. O sofrimento do Filho de Deus, olha só, em Isaías 53, versículo de 3 a 7, vamos ler. Era desprezado,
o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado no sofrimento, e com um dos que quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Está vendo, gente? Movido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Todos nós andávamos desgarrados, e como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está vendo? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Cristo agora representado por essa ovelha, ele não abriu a boca a todo esse sofrimento. E eu peguei uma pequena pesquisa de uma mulher que é uma doutora, vou aqui para frente, vou falar sobre isso aqui. O nome dela é Natália Reineck, né? Ela é PhD, fisioterapeuta, especialista em fisiologia do exercício, né? Mestre e doutora pela Unifesp, né? Com produção científica, apresentada em diversos congressos nacionais. Olha o que ela fala. Hematidrose, o que é isso? Está baseado em São Lucas 22, versículo 44. Hematidrose foi quando Cristo, ele estava sozinho, e ali ele recebeu a maior pressão. Aquela pressão foi tão grande, que Cristo, ele não suportou a humilhação, o sofrimento, a angústia, o pavor, o temor, veio sobre Cristo. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma depressão. Quem já passou por uma depressão, ou com uma ansiedade, ou com uma síndrome do pânico, foi o que Cristo passou ali. Foi tão forte, que os seus poros começou a sair o que, irmão? Sangue. Essa mulher viu tudo isso, e ela disse, né, na sua pesquisa, que a hematidrose é o suor com gota de sangue, e saiu aquele sangue por mim e por você. Gente, o sofrimento de Cristo foi muito grande. É uma coisa que nenhum mortal passou, nem Jó passou por isso. E às vezes, quando Deus pede uma pequena coisa para mim e para você, a gente fica negando. É mentira ou é verdade? Não, hoje eu não posso ir, amanhã não dá, depois não dá. Então, Cristo, ele não olhou para isso. Ele olhou o que, irmão? Para a cruz, que era uma condenação, mas se tornou uma salvação. Aqui o chicote, 39 chicotadas. Olha só, irmão, é muito? Aqui está dizendo, irmão, que esse chicote, ele tinha um apelido de escorpião. Por quê? Porque ele saía várias tiras de couro, tinha bolas e mais bolas de chumbo, e no final dele tinha pedaço de ossos. Quando pegava e fazia assim, vinha o couro, vinha a pele. Essa mulher aqui, ela calculou que quando batia nas costas de Jesus, vinha os pedaços de couro imenso, atingia o tecido, esse tecido total, atingia também alguns nervos que iam passando por ali, atingia também a parte muscular, e Cristo ficou todo lapiado. Alguns autores dizem que eram 2 carrascos, um batia do lado e outro batia de outro lado. Tudo isso ele fez por mim e por você. Interessante, né? Aqui diz mais, a cruz tinha uma coisa interessante, né? Existia uma parte, um tronco chamado
patibulum. Que é isso? Que nome feio, né? Patibulum era um tronco imenso. Cristo já tinha apanhado muito nas costas. Estava todo ferido. Botava-se um tronco chamado patibulum, que era imenso, que botava na cruz, que ele era horizontal. E quando botava na cruz de Cristo ali, ó, carregava nas suas costas, ele estava andando, e aquele caminho era 600 metros. As suas pernas também, por levar lapiadas dele chicote, ele andava mais ou menos assim, ó. E ele caiu. E quando ele caiu, ele passou mal e desmaiou, porque Cristo botou muito sangue. Ele já ia passando mal demais. E depois levantaram ele de novo. E ele se recuperou, começou a andar. E não suportou mais. Simão, que não era cristão, mas seus filhos eram seguidores de Jesus, apóstolo. Eles acompanharam o que, irmão? Ele viu aquela situação e levou a cruz de Cristo. Interessante, né? E Cristo naquele sofrimento, para chegar àquele lugar, ele apanhou muito, e passou por aquela situação terrível, e muito terrível. Os pregos, esses pregos chegavam de 13 a 18 centímetros. Ele não era pregado nas mãos, mas sim no pulso, porque quando botava nas mãos, ele podia rasgar com peso, e quando botava aqui, pegava-se no nervo, e a dor é insuportável. Eu não sei se alguém aqui tem problemas de coluna, hernia de disco, artrose na coluna. Como eu tenho 5 hérnias de disco, meu está estourada, eu já passei por um momento tão difícil, irmão, tão difícil, de dores insuportáveis. Eu tomo os remédios, irmão, terrível, de 400 miligramas, para com que essa dor, porque essa dor da ansiedade, essa dor da depressão, essa dor da angústia, então eu não posso viver sem Deus, e sem essa medicação, e nem fisioterapia. Eu imagino agora Cristo, com todo esse sofrimento, com todas essas dores, porque nos seus pés, ali, entre esses ossos, passava um prego de 18 centímetros grosso. Ali dava dormência, porque atingiu os nervos, e atingiu aqui até onde, irmão? Essa região, todo dia aqui lombar. Cristo passou o pior sofrimento, por mim e por cada um de vocês. E naquela situação muito difícil, Cristo, ele não disse, pai, tira-me daqui, não. Ele, como a ovelha, ele suportou tudo isso, para que você pudesse estar aqui hoje. Amém, irmão? Tudo isso, ele suportou, para que eu pudesse estar aqui hoje. Dizendo mais aqui, a pulsação de Cristo começou agora, o que, irmão? A cair. Nós temos 70 pulsação por minuto. Tutuf, tutuf, tutuf. A de Cristo estava mais ou menos assim, ó. Tutu, tutu, tutu. E Cristo tentando resistir àquele sofrimento. Agora vem o que, irmão? Eu podia falar mais, mas o tempo não vai permitir. A respiração. Cristo, ele vai à cruz. E naquela cruz, que não era dele, era de Barrabás. Alguns estudiosos dizem que Barrabás era maior do que Cristo. É igual a pessoa vestir um terno de um cara maior, vai ficar como, irmão? Nem o dedo aparece, não é verdade? Vai ficar desconfortável. Então, ele esticava de uma forma muito grande. E quando ele esticava, irmão, seu nervo, eles eram esticados também. E aí começou a falta de respiração. E ali, naquela cruz, tinha uma coisa chamada estipe. Estipe era um banquinho, onde os pés dele ficavam assim. E ele mudava. E quando mudava, rasgava. Que situação, né? E quando rasgava, irmão, ele mudava de novo. Agora Cristo, ele ficava nessa posição aqui. E agora o ar vinha, mas não saía. E naquela situação muito difícil, ele tentava ficar de cima de novo, levantando de novo, para que aquele ar pudesse sair. E já estava quase na hora dele morrer. E aí Cristo, naquela situação difícil, ele olhava para mim, olhava para cada um de vocês, eu vou resistir, eu não vou desistir. E ele ficava naquela situação muito difícil.
Eu não sei se algum de vocês aqui tem problema de asma, falta de ar. A minha esposa, um tempo, ela foi diagnosticada com uma situação muito difícil. Tudo que ela sentia o cheiro, ela passava mal. E ninguém sabia o que era. E a gente foi numa clínica particular, pagamos um exame. E quando pagamos o exame, ela fez o exame. Os médicos começaram a correr de lá para cá, e dali para lá. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí fizeram uma junta médica e chamaram ela e me chamaram. E os médicos apavorados falaram assim, olha, tua esposa tem um buraco aqui, ó, na parte do pulmão. Muito cuidado. Ande com o documento todinho, esse documento aqui em tuas mãos, numa bolsa. Ande também com esses aparelhos tudo aqui, porque a qualquer momento tu pode morrer. Naquele momento eu senti que ela perdeu as forças. Eu senti que ela ficou assim sem ação. Naquele momento também, irmão, eu senti que minha perna tremeu, não vou mentir. Mas eu sou um cara de oração. Eu sou uma pessoa que eu oro muito. E eu falei para minha esposa, olha, Deus vai te curar. Ela olhou assim, chorando, e disse assim, tá certo, mas sem acreditar. E a partir daquele momento eu comecei a entrar às noites, orando, acordava de madrugada, comecei a fazer jejum dia e noite. E os médicos, quando via a situação dela, ficavam tudo com medo, botavam logo lá na frente, porque a situação era muito difícil. Minha mulher teve mais ou menos 3 ataques desse. Na própria igreja ela teve uma vez, e eu pensei que ela ia morrer. Mas o remédio fez o efeito e as orações também. E eu continuei orando. Que hoje, na medicação dela, que é muito alta e muito cara também, sabe o que acontece? O médico disse que o pulmão dela está quase bom. Amém, irmão? E que a graduação que ela recebe de remédio, que é muito alta, já está diminuindo. Levando agora para Cristo. Cristo sentia falta de ar terrível. Mas ninguém foi ali socorrer ele. Ninguém estava ali com ele. Judas Iscariote traiu ele. Pedro, que estava do lado direito, ele também negou Jesus. Todos os discípulos, quando viram a opressão, todos saíram de Jesus. Mas ele ficou só. Até o pai teve que abandonar ele, porque tinha que fazer aquilo. E eu faço a pergunta para mim e para vocês. Será que estamos abandonando a Jesus na hora que ele mais precisa? Que é na hora de você convidar alguém para vir para a igreja? É na hora que você tem que falar para os teus filhos, fazer o culto pela manhã, ao meio-dia, ao pôr do sol, ler a Bíblia, o Espírito de profecia. Deus, eu tenho certeza, irmão, que Ele está feliz por vocês, porque vocês conseguiram botar o pé na igreja. Muitos jovens como vocês, ou até adulto, ou mais idoso, não conseguem vir mais à igreja, sabia disso? Não sente mais o desejo. Cristo não fala mais aos seus ouvidos, ele não ouve mais a voz do Espírito Santo também. E isso, Deus olha para mim, olha para você, e eu vou trazer mais uma coisa baseada aqui em Hebreus. Aqui falando sobre Lucas, né, estando angustiado, ele orou e ainda mais intensamente, e seu suor era de gota de sangue, e eles caíam no chão, o que eu falei para vocês. Agora Hebreus 6, de 4 a 6. Essa pergunta é muito pessoal para mim e para vocês. Será que nós estamos matando Cristo de novo, sim ou não? Lá em Hebreus 4, de 5 a 6, está dizendo uma coisa interessante para mim e para vocês. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. 5. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Recaíram, seja, e outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim quanto mais ele, de novo crucificaram o que, irmão? O Filho de Deus, e expõe ao vestupério. O que é isso?
Quando eu conheço a Jesus, recebo a mensagem, chama-se o primeiro amor. É como um casal de namorado, que nunca namorou, e pelos olhares, né, ele já começa a se apaixonar e gostar. Eu vejo aquele casal bonito ali, aquele senhor com aquela moça de preto, né? Quando se olharam assim, foi uma coisa assim que é de Deus, ninguém tira. E aí se apaixonaram, fizeram de tudo, e aí casaram. E essa pessoa aqui, dessa mesma forma aqui, ó, ouviu a mensagem, se batizou, lia a Bíblia, a lição do jovem. Eles estavam muito fixados na obra de Deus, ao trabalho missionário, as missões de Caleb, fazia tudo. Mas chega um tempo que qualquer um de nós passamos uma fase muito difícil. Às vezes arruma um emprego numa empresa muito grande, e lá as pessoas não falam de Deus, e não tem mais tempo para Deus. E sabe o que acontece? Acontece uma coisa, a gente começa a chegar muito tarde em casa, e não tem mais tempo de ler a Bíblia. Quando você chega em casa, o celular toca, aí você começa a falar 2 horas, meia hora, e aquele tempo era o tempo de você ler a Bíblia. Aí você começa a se afastar de Deus. Aí daqui a pouco você não ora mais, você não lê mais a lição, você não se consagra mais a Deus, você vai para a igreja, chega 10 horas, não aqui é o contrário, né? E outras igrejas, chega 10 horas, 10 e meia, senta no último banco, não tem mais nenhum compromisso com Deus, enjoa as músicas da igreja, enjoa as coisas de Deus, e chegou numa situação muito difícil. E aqui Deus está dizendo uma coisa assim: Deus volta de novo, e passa naquela mesma situação, o chicote, os pregos em seus braços, nas suas mãos, nos seus pés, o escárnio, aquela coroa de espinho. Eu já sabe aqueles espinhos, dava quase 10 centímetros, furou o couro cabeludo, o sangue descia. Cristo passa por tudo isso, por mim e por você. Eu digo uma coisa para você: Jesus está às portas. Nessa Páscoa, aqui, muitas pessoas têm que parar para meditar o sofrimento de Cristo. Infelizmente, nós estamos olhando o filme de Cristo e já enjoamos. Parece que aquilo ali ficou monótono. Mas quando você começa a ler o Espírito de profecia, principalmente a história da redenção, você vai ter uma noção diferente da morte de Cristo. Porque lá na história da redenção fala que quando Cristo estava em situação muito difícil, veio quem? Moisés e Elias. Elias simboliza aqueles que vão para o céu vivo, e Moisés simboliza aqueles que morreram e ressuscitarão para ir para o céu. E eles consolaram Cristo. Naquela sala de julgamento, houve uma coisa incrível. Satanás estava lá dentro. Ellen White viu isso, e ele estava vendo todo o movimento. Via se Cristo viesse a murmurar e largar tudo aquilo ali, mas Cristo não fez isso. Os anjos estavam prontos, chegaram no céu, pegaram seus coroas, jogaram no chão. Eu não quero ver isso, eu quero descer. Um anjo só daquele que viesse, ele destruía toda aquela multidão. Mas outros anjos mais fortes seguraram os outros anjos que queriam descer, e não permitiu com que a profecia não fosse cumprida. Vamos terminar? Existe uma profecia, a ressurreição. Quantas vezes as pessoas vão ressurgir dessa ressurreição? Umas pessoas dizem que é 2, outras pessoas dizem que é 3, mas outras pessoas chegam a dizer que é 4. Lá em João 5, 28 e 29, diz que aqueles que morreram em Cristo vão ressurgir e vão subir ao céu. E aqueles que não morreram em Cristo vão passar 1000 anos
para depois ressurgir. Lá em Daniel, versículo 12, versículo 1 e 2, diz uma profecia, que os justos vão ressurgir numa profecia especial. E Apocalipse 1,7 que está dizendo aqui, uma coisa muito interessante, eis que vem com as nuvens, e todos os olhos, todo olho verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Aqui está dizendo uma coisa interessante, aqueles que mataram Cristo, príncipe, sacerdote, os homens da lei, aqueles que estavam ali no poderio, sabe o que aconteceu com eles? Vai ter uma ressurreição especial, e nessa ressurreição especial, Cristo vai ressurgir eles, e eles vão ver Jesus voltar do céu. Que coisa interessante, né? E eles vão olhar e vão dizer assim, realmente, tu és o Filho de Deus, porque Cristo foi morto, não foi por outra coisa, mas foi por blasfêmia, que eles acharam que era blasfêmia, por dizer que era o Filho de Deus, e ele agora vai ver, quem? Jesus, vindo do céu, e vão dizer, realmente, é os filhos de Deus. Eu li a história da redenção, me chamou a minha atenção, que Jesus, quando estava naquela maior agonia, os sacerdotes e os príncipes passavam perto de Jesus, fazia assim, ó, virava a cara, enchia-se de orgulho com a morte de Jesus. Mas o que aconteceu? Eles vão vir, vão ter que passar por toda essa situação. Jesus, ele vai voltar, e eu sei que ele quer levar a cada um de vocês. Não desista desse caminho. Essa igreja aqui recebeu a maior iluminação de todos os tempos, foram vocês. Vocês são os adventistas que quando chegam em algum lugar, outras religiões têm medo de vocês, porque vocês têm uma sabedoria fora do comum, e eu tenho certeza que Deus veio buscar essa igreja, e Deus veio buscar a cada um de vocês, e se prepare, que muito em breve, Ele estará voltando, e quer levar a cada um de vocês, para passar 1000 anos no céu, e depois de 1000 anos no céu, vai voltar, né? E vai fazer o que, irmão? Nós vamos receber nossa casa de ouro. A pessoa, meu irmão, tua casa de ouro, rua de ouro de quilômetro, Ellen White viu isso, praça de ouro, muro com 12 pedras preciosas, é isso que Deus quer dar para cada um de nós. A história da redenção fala que quando Cristo estava para ser ressuscitado, ali os soldados botaram aquela pedra imensa, e aquela pedra imensa estava ali, com mais ou menos 5 ou 6 soldados, muito forte. Ali fala também que tinha um anjo dos céus, estava ali, invisivelmente, vigiando Jesus. Automaticamente veio um anjo poderoso do céu, e esse anjo poderoso do céu, ele vinha com seus olhos, muito brilhante, o seu rosto brilhava como a luz do sol. E quando chegou, os soldados viram aquele anjo todo-poderoso, se juntou contra aquele outro anjo, eles desmaiaram, e eu tenho certeza que ele pegou aquela pedra, fez assim, ó, e eles entraram, ali estava o anjo do inimigo, próximo, vigiando também Jesus, e ao chegar aquele anjo, ele tira a atadura de Jesus, e disse para Jesus mais ou menos assim, Jesus, acorda, porque teu pai te chama. Naquele momento ele acordou, e quando esse anjo falou isso, houve aquele grande terremoto, que a terra tremeu, porque Jesus, ele esteve ali, e ele venceu a morte. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estar nesse lugar muito especial. Obrigado por meu filho ter feito esse convite junto com Denise também, Senhor. Eu tenho pregado em muitas igrejas,
Mas um dia eu queria vir aqui, mas eu sempre não tenho tempo, eu nunca dei oportunidade. Mas hoje houve essa oportunidade de vir aqui em tua casa. Eu sei que aqui está cheio de adoradores, pessoas especiais, mas também está cheio de pessoas com problemas sérios. Eu sei que não é fácil ser um adventista no sétimo dia. Tudo é contra os adventistas no sétimo dia. Eu vejo às vezes jovens que às vezes ele é sozinho em sua casa e é um adventista no sétimo dia. E os seus pais não são adventistas e a implicação é muito grande. Começa pela alimentação. E começa por tanta coisa. E às vezes ele se sente muito só. Quando ele vem para a igreja, para este lugar aqui, ele sente o amparo, ele sente a sua verdadeira família aqui. E eu tenho certeza, Senhor, que cada um de nós temos um crisol em nossa vida, ou em nossas vidas. Passamos por um momento muito difícil, mas a tua mão consoladora sempre estás conosco e nos ergue lá em cima. Eu sei que esse Deus, que foi a uma cruz que era minha, que era de cada um de nós, esse Deus venceu a morte, e Ele espera cada um de nós, e eu tenho certeza que nesse grande dia, nós podemos falar, esse é o Deus, que nós o esperávamos, e que nós o aguardávamos. Abençoe a cada um de vocês, dê um feliz sábado para cada um de vocês, dê uma feliz Páscoa para cada um de vocês, em 5 horas, assim como o nosso irmão falou, possa estar aqui as pessoas que estão trabalhando, né, na Páscoa, e que venha ser uma grande festa para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te peço, no nome de Cristo, que vive e que reina, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Muito obrigado.